físico, com um a menos ali no segundo tempo. O Inter chega bem fisicamente para enfrentar o River Plate e acrescento. O River vem de um retrospecto irretocável em casa, com 14 vitórias consecutivas jogando dentro do Monumental. Como enfrentar esse adversário, tentando se impor? O Inter vai tentar se impor no jogo ou vai se resguardar um pouco mais? Qual é a estratégia para amanhã? Boa tarde. Primeiramente, como você falou, fisicamente eu acho que conseguimos fazer a devida recuperação aí para chegar bem no jogo de amanhã. Apesar do último jogo ali ficar uma distância curta de um jogo para o outro, mas já passamos por isso algumas outras vezes e conseguimos chegar bem. E claro, é um jogo com uma grandeza, né, do tamanho que é a Libertadores, essa fase, e sabemos, né, o quanto é difícil jogar contra o River na sua casa. Não só contra o River, mas contra qualquer adversário. Quando se chega nessa fase, sabemos que as dificuldades vão aumentando e é claro, preparamos para também ter uma estratégia para ir para o jogo de amanhã e tentar impor o nosso jogo, o nosso ritmo. Quando tiver a oportunidade de ter a bola, a gente conseguir também criar nossas oportunidades. Sabemos que dentro da sua casa vão querer, né, nos atacar, querer, né, nos colocar para trás, mas acredito que, como eu falei, jogos desse tamanho também se tem oportunidades, né, para serem bem aproveitadas, e é isso que nós vamos tentar fazer. Mas, Patrick, quando a chegada do Kudê, tu está jogando mais próximo ao centroavante, né? Você como o D'Alessandro jogou na última passagem do Kudê. Como tu te sente fazendo essa função mais próximo da área? Cara, é uma tática diferente do que a gente vinha jogando, mas no primeiro jogo eu acabei jogando pelo lado direito. Nesse segundo, acabei voltando um pouquinho mais para a esquerda ali, consegui me posicionar um pouco melhor, onde eu vinha jogando, né, normalmente, e eu acho que conseguimos ajustar algumas coisas. O Kudê também, um cara inteligente, conseguiu perceber dentro da característica de cada jogador e isso é muito importante, o treinador conseguir, né, ver e tirar o melhor de cada jogador, né, para que possa entregar e produzir o melhor para a equipe. E a gente vai se adaptar, lógico, né? Já fizemos alguns treinos, já conseguimos compreender o que ele quer, o que ele gosta. E eu acho que com os jogadores que temos no elenco, são jogadores de capacidade muito grande para poder entregar e se adaptar ao estilo de jogo dele. Olá, tudo bem? É um jogo cheio de ingredientes, né? Você falou aí da dificuldade de enfrentar o River aqui no Monumental de Nunes. Mas no grupo atual do Inter tem muitos integrantes que conhecem muito bem o ambiente do River Plate, né? O próprio Kudê jogou aqui, os últimos anos, o próprio Mercado passou também. Um jogo com tanta coisa envolvida, com tantos ingredientes, conhecer um pouco do ambiente, mesmo que não seja o ambiente atual desse adversário, mas conhecer o ambiente do adversário, pode fazer alguma diferença? Cara, eu acredito que sim, eu acho que é um ponto positivo para o nosso lado, né, ter esses caras presentes no nosso elenco, onde podem agregar, lógico, com a experiência que eles tiveram, de ter vivido aqui e alertar sobre alguns pontos que sabemos que cada lugar acaba tendo e aqui tem o deles e eles vivenciaram isso, com certeza acaba alertando a nossa equipe, né, de um detalhe ou outro, mas como você falou, são muitos ingredientes numa fase decisiva, onde temos que estar atento, preparado para as dificuldades, porque, ao meu ver, todos os jogos a gente acaba passando por alguns momentos dentro da partida, né, de dificuldade, temos que saber suportar isso, resolver os problemas dentro de campo também, e quando tivermos as nossas oportunidades, a gente também poder incomodar eles e atacar. Alan, uma pergunta aqui para você. Alan, tudo bem? Você viveu
2 anos do Inter, né? Dois momentos. Em 2014 você era uma liderança secundária, você era uma liderança porque tinha D'Alessandro, tinha outras pessoas para liderar e você jogava menos naquele momento. Agora você é talvez a principal liderança técnica e também dentro de campo vestiu a braçadeira em alguns momentos nesse ano. O Inter bateu na trave muito tempo esses últimos anos, com eliminações que você viveu algumas também. Com qual ótica você passa isso como líder? Porque tem a positiva de que isso cria casca para enfrentar momentos como esse, bate tanto na trave e enfrenta momentos como esse, ou a negativa de que se tiver mais uma eliminação, será mais um momento de pressão e mais um ano sem título na história do clube? Cara, quando se veste essa camisa, né, acho que naturalmente já tem a pressão por tudo que a história já nos apresenta, né, todos os jogadores que chegam, né, entendem o que é representar o Inter e nós sabemos da nossa responsabilidade, que é quando se chega todo torneio, todo campeonato que entramos com esse objetivo, né, de chegar nas finais, de chegar e brigar para ser campeão. É lógico, tivemos algumas eliminações na temporada passada, uma até nesse ano, que com certeza eu particularmente e a gente tenta também transmitir isso para o grupo, pegar como aprendizado, realmente eu acho que tem que ser. E agora temos mais uma oportunidade, acho que temos que encarar assim. O futebol ele te proporciona, né, ter novas oportunidades. A gente costuma dizer que a cada 3 dias, 4 dias, a gente sempre tem uma oportunidade de poder fazer melhor, de poder estar desfrutando e tá fazendo o que a gente gosta de fazer. Então eu encaro como mais uma oportunidade, calejado, obviamente, com outras vivências não positivas, mas chegamos com certeza mais forte. Roland, só para entender essa questão, porque você falou, a cada 3 dias tem uma nova possibilidade no futebol, é assim que as coisas funcionam. Como é que vocês trataram depois do jogo contra o Cuiabá? Porque existia uma expectativa no Beira-Rio por ser a estreia do Eduardo Cudê e a derrota acabou acontecendo. Como foi a conversa, como foram esses últimos dias, esses momentos de acertar para o jogo de amanhã? Teve muita cobrança interna? Cara, ficou um sentimento do último jogo, lógico, perder em casa é sempre muito ruim, queríamos muito a vitória e trabalhamos para isso, tentamos produzir para isso, sempre que entramos em campo, entramos para isso, para vencer. Não conseguimos, mas eu acho que no futebol, às vezes ele não te dá muito tempo para ficar remoendo a derrota. E é isso que eu também tentei passar para meus companheiros, né, logo depois da derrota, porque uma semana decisiva que nós temos e eu acho que vale refletir. E temos que refletir o que foi feito no jogo passado, né? A gente também faz as nossas análises internas, mas também ter a mentalidade de que teríamos uma nova oportunidade e um jogo super decisivo, onde teríamos que dar uma resposta. Então, essa foi uma mensagem que eu tentei transmitir e eu vejo que todos estão comprometidos e bem convictos que vamos fazer um grande jogo. Já fizemos na nossa casa, apesar do resultado amargo, mas é isso que temos que ter em mente, ter a convicção do trabalho e de que a equipe está preparada para fazer um grande jogo. Léo, queria voltar um pouco no aspecto do teu posicionamento, porque em 2020 a gente viu um pouco isso acontecer com o D'Alessandro, e ali o Cudê contou na época que teve uma conversa com o D'Alessandro para dizer, cara, pelas tuas características, pela tua capacidade física, comigo tu só vai jogar se for na linha adiantada, como um segundo atacante, não deve jogar como um meia. Eu queria saber de ti se, primeiro, o Cudê teve essa conversa contigo sobre uma pequena mudança nesse teu posicionamento,
se não nesse tom de descartar, te utilizar um pouco mais recuado na linha dos meias. Em que tom foi e como que foi, se aconteceu esse papo e como tu soube e adaptou para jogar nessa linha mais adiantada? Foi tudo muito rápido, né? A troca, a chegada dele, fizemos 2, 3 treinos e já tínhamos o jogo do Bragantino. E aí ele acabou preparando a equipe ali, né? Eu com um novo posicionamento tentei procurar entender e entregar para a equipe o que ele gostaria, né? Mas não teve nenhuma conversa assim, né, mais profunda de discutir onde é melhor jogar, onde não é. Então, eu como todo atleta vou procurar me adaptar ao que o treinador entende que é o melhor para a equipe, e se ele enxerga que as minhas características, talvez eu tenha que jogar ali um pouco mais na frente, seja essa, seja o melhor para a equipe, eu tenho que respeitar e tentar entregar o meu melhor. Mas até no último, só um detalhe assim, no último jogo, até com a expulsão do mercado, acabei recuando e participando um pouco mais da construção, eu e o Bruno Henrique ali por trás, então daqui a pouco o treinador também tem outras visões, né, para que eu possa também atuar dentro da equipe, enfim, mas acho que resumidamente foi isso. Alan, muita gente fala sobre o jogo do Cuiabá, afinal o Inter perdeu, mas se exalta o primeiro tempo, né? 80% de posse de bola, o Inter teve chance de gol, tomou um gol no final. Mas quando a gente vai analisar jogos de mata-mata, né, se fala muito sobre o poder ofensivo do Inter, que ainda é muito ruim no Campeonato Brasileiro, né, um dos últimos colocados nesse quesito. Você que joga na frente tem essa característica de ser o camisa 10 do armador. Por que você acha que o Inter faz tão pouco gol na temporada? E como mudar isso para o jogo de amanhã? Cara, a gente tenta produzir e ter o máximo de oportunidade para fazer. É lógico que a gente também se cobra, né, essa eficiência. Nós sabemos que no futebol tem que ser eficiente, que às vezes o adversário ele vai e tem 1, 2 oportunidades e acaba fazendo. Nós sabemos disso e temos trabalhado para isso, temos, né, durante a semana também. Mas eu acredito que logo os gols vão começar a sair naturalmente, conforme a gente vai produzindo, conforme a gente vai tendo volume de jogo e vai criando oportunidades. Acredito que naturalmente os gols vão voltar a sair e vamos ver, jogos de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, às vezes muda um pouco a característica do jogo. Talvez isso impacta também um pouco, mas eu acho que temos que ter na cabeça de tentar ser o mais eficiente possível para poder concretizar em gol e penalizar o adversário. Alan, a minha pergunta é sobre o River, mas eu vou só te fazer um pedido também adendo. Eu quero saber sobre o River, o que tu conhece do River, quais jogadores tu destaca lá, se tem algum que tu já conhece um pouco mais, como é que eles jogam. Mas também eu fiquei com a nítida sensação que tu parece estar querendo dizer que gosta mais de jogar como meio e não como segundo atacante. Só para não ficar essa impressão errada, é isso que tu está querendo dizer? Não, que eu gosto não, acho que a gente procura fazer os ajustes dentro de campo, né? Eu acho que num primeiro momento tem a ideia do treinador ali, mas a gente procura também dentro de campo não ficar robotizado, né? Então, acho que isso vai muito da gente ali dentro do campo, perceber os espaços e como a gente encontrar soluções para poder produzir. Eu tento em alguns momentos estar presente na área, não só eu, mas acredito que outros atletas também, acho que tem que marcar essa presença dentro da área quando a gente está chegando no ataque. E por característica, eu gosto de participar da construção da jogada, das armações, então eu tento também colaborar com isso. Mas não tem assim uma preferência, a gente vai procurar a cada dia, a cada treino, cada jogo, se adaptar a esse novo estilo do Kudê e a equipe, eu percebo que a equipe comprou a ideia e nós
Nós vamos seguir firme. Presidente, como é que o senhor avalia esse confronto de amanhã? Bom, são 2 campeões de Libertadores, 2 campeões mundiais, mas talvez em momentos diferentes, né? Até o Cudê falou na última entrevista que vê o River como favorito nesse confronto, e o River vem aí de um retrospecto incrível jogando em casa. Como é que o senhor avalia o confronto e como é que o Inter tem que se posicionar, como é que o Inter tem que jogar aqui na Argentina? Sem dúvida nenhuma, um grande jogo, 2 grandes equipes, o Internacional podendo figurar e participar e se apresentar numa Libertadores da América contra uma equipe desse porte é importante. A caminhada até aqui tem que ser valorizada, mas mais do que isso, valorizar muito o jogo que tem pela frente, né? As 2 partidas, a primeira aqui, entendendo que são momentos distintos pelos resultados que apresentaram as 2 equipes até agora, né? O River campeão, atual campeão argentino, recém, com uma distância larga aí, inclusive, para os demais. E nós estamos brigando no Campeonato Brasileiro, né? Com uma mudança de modo de jogar, de modo de jogo, de situação de jogo, mas muito confiante que a equipe que está hoje, né, com os reforços que chegaram, com a condição de jogo que tivemos, com um bom jogo contra o Red Bull, com um bom primeiro tempo e realmente um resultado ruim no jogo contra o Cuiabá, nos deixam com a confiança de que podemos fazer um grande jogo amanhã e, por óbvio, levar a decisão para o Beira-Rio com a nossa torcida e com aquilo que a gente espera, que é a classificação para a próxima fase da Libertadores. Presidente, o ano do Inter não é um ano bom, né? O senhor não se arrepende de ter demorado muito, talvez, para fazer essa mudança? O Inter está há poucos dias com um novo técnico, talvez tenha passado o time um pouco antes de ter um pouco mais de tempo e chegar numa melhor condição diante do River. Muito se ouve da torcida hoje que para amanhã tem mais fé do que confiança. Como o senhor vê isso? Acho que nós temos que ter confiança e fé. Acho que as 2 coisas são importantes, né? E não vou fazer uma avaliação do trabalho, porque eu acho que a gente tem que olhar para um jogo importante amanhã. Nós estamos disputando uma Libertadores da América, né? 2 grandes clubes, como foi dito aqui, um grande jogo, né? A gente já vê, mesmo hoje a gente estava olhando agora ali na imprensa a chegada do Cavani no Boca, mas o que se fala em Buenos Aires é Inter e River, e a gente sabe quanto é importante esse jogo. Então, olhar para ele com confiança e com fé, que é possível, né? Que é possível passar e que a gente tem uma equipe forte, uma equipe que vai brigar de igual para igual, né? E dessa forma que a gente entende também que é possível, né? O River teve 2 derrotas, se eu não me engano, em casa. As 2 derrotas foram exatamente para clubes que disputaram, né, de forma de igual para igual, e eu acho que esse é um elemento importante. Óbvio que quem vai determinar isso é o treinador, são os jogadores, mas a gente tem muita confiança que é possível, sim, fazer um bom jogo aqui e junto do nosso torcedor, que essa é uma questão importante também, né, fruto da campanha que fizemos, poder levar esse jogo, né, para o Beira-Rio. E acho que essa é uma questão que desde já nos coloca com uma estratégia de 180 minutos. Temos que entender que é uma estratégia de 180 minutos e temos que entender que River também gostaria e vai usar o efeito local como algo preponderante, né? Para ter o segundo jogo, por exemplo, em casa. E nós temos essa condição, então temos que fazer valer isso e buscar essa condição estratégica dos 180 minutos. Pois é, presidente, mas assim, ainda em cima dessa questão do trabalho, né, o senhor teve outros momentos, talvez, que justificasse, por exemplo, uma troca de comando do Mano Menezes, o senhor não fez. Na ocasião até de algumas derrotas, segurou, manteve o Mano. E até no momento que pouca gente imaginava, não dá para dizer que não foi uma surpresa a troca de comando. Imagino que não foi pelo resultado, foi mais o que estava desagradando, era talvez o desempenho do time. Há uma conversa com o Cudê, a troca foi pensando justamente nesse jogo, nesse confronto, com o Cudê diz, olha, a gente precisa melhorar justamente para esse jogo contra o River. E como é que o senhor vê que o Inter chega para esse momento com o Cudê, justamente no momento que eu imagino que tenha validado a contratação dele? Como é que o Inter chega exatamente nesse momento depois dessa troca de comando? Bom, nós não fizemos uma troca de comando especificamente para esse jogo, né? Nós temos ainda quase
pouco mais da metade ainda do Campeonato Brasileiro em andamento, né? E além disso, uma campanha na Libertadores que nós esperamos seja, né, tenha continuidade. Então, olhando para esses dois cenários de continuidade, de competições importantes, é que a gente, sempre equilibrando muito a questão desempenho e resultado, e isso está sendo difícil. Vejamos que tivemos um excelente desempenho no último final de semana e não tivemos resultado. Excelente, que eu digo, se pegarmos o primeiro tempo, onde a gente poderia ter matado o jogo, né? Em outros momentos nós tivemos resultado e vocês mesmos reclamavam do desempenho, né? Então isto é uma obsessão, buscar esse equilíbrio, né? E a gente acredita que é possível buscar. Bom, vamos ver se, né, se todo o trabalho que está sendo feito, mesmo com um curto espaço de tempo, já consegue, né, nesses jogos agora, como a gente viu contra o Red Bull e já vimos contra o Cuiabá, um modelo de jogo diferente que nos dê essa capacidade de equilibrar o desempenho com o resultado. Nossa, vai falar. Presidente, hoje o Inter divulgou a lista dos inscritos, né, na Libertadores. A gente está às vésperas do fechamento da janela de transferência. É claro que não dá mais tempo, né, do mata contra o River, mas o senhor mesmo disse que planeja, é evidente, avançar na Libertadores. 2 dias do fechamento da janela de transferências, a gente pode aguardar algum movimento do Internacional ou o torcedor deve se acostumar que esse é o grupo que vai levar o Inter até o final do ano? Primeiro, nós temos muita confiança nesse grupo. Acreditamos que é possível, mesmo com a infelicidade do tema do Moledo, né? A gente ainda, nas nossas contratações e na montagem do grupo, a gente buscou em vários momentos também ter jogadores que pudessem cumprir mais de uma função, para que momentos como esse, por lesão, alguma questão que acontecesse, tivéssemos reposição para isso. E então confiamos e acreditamos nesse grupo, né? Agora, o Internacional nunca fecha as suas portas, né? Nós continuamos e até o último dia estaremos trabalhando. Agora, sem esta imposição ou esta, vamos dizer assim, necessidade de fazer qualquer contratação a qualquer preço para justificar alguma ausência, né? Então, esse sempre foi a nossa tônica, continua sendo, né? Com critérios e com questões que possam agregar, primeiro, a convicção do departamento de futebol com a comissão técnica e com a questão financeira. Aliando isso, é possível, né? E acredito que vários clubes estão no mercado ainda até o último dia da janela. E é assim que vai ser. Agora, não vamos prometer ao torcedor, né, algo que a gente sabe que é difícil. O mercado não é um mercado fácil. Existem apostas, inclusive não apostas de jogadores novos, mas apostas de jogadores já, de certa forma, consagrados, mas que têm um determinado custo e que podem, né, significar dar certo ou não dar certo numa retomada de futebol brasileiro, que a gente tem muito cuidado em fazer isso. Eu estou falando isso porque eu ouvi várias manifestações, por que não esse, por que não aquele, né, e a gente tem cuidado com o clube. Né? Se fôssemos ter apenas um cuidado com o momento, talvez fosse o caso de fazermos algumas iniciativas que pudessem, num primeiro momento, alegrar todos, mas que logo ali na frente pudéssemos ter dificuldade. Já tivemos exemplos semelhantes fora do Inter, que nos mostram que é um momento de ter cuidado para que a gente não faça no calor, né, enfim, do apelo, muitas vezes, até mesmo do torcedor, a gente possa estar fazendo alguma coisa que prejudique o clube, e a gente tem visto isso, e eu tenho falado muito sobre isso, sobre questões já do passado, né, que o clube em algum momento assumiu posturas mais arrojadas e teve depois dificuldades, e eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também. Presidente, o senhor falou da questão da importância de passar pelo River, por esses 2 jogos complicados. Politicamente falando, para a gestão, e no final do ano tem eleição, o senhor entende também que é fundamental uma classificação, avançar contra um adversário poderoso, que o Cudê, inclusive, colocou como favorito, para a gestão Alessandro Barcelos, que no final do ano vai tentar uma reeleição? O senhor entende que para tentar conquistar o torcedor, títulos são fundamentais, esses ainda não vieram, mas eliminar um poderoso como o River serve também para a atual gestão, presidente? Jason, véspera de um jogo tão importante, eu não gostaria de falar nesse tema, né? Mas eu não vou me furtar de responder a tua pergunta. Mais importante para nós é vencer o River pelo clube.
pelo que é importante para o clube essa competição, porque é importante para o Internacional brigar por esse título. Isso é a primeira questão e ela é fundamental e a gente só fala isso, né? Porque isso nos interessa. As demais questões são questões do clube. Eu, por exemplo, jamais, e aí também não estou justificando antecipadamente nada, mas eu jamais, na minha trajetória, e sei que o torcedor pensa diferente e tem que pensar diferente, mas também tem que avaliar, nós não avaliamos só um resultado de campo, porque se fosse assim, nós teríamos aí dificuldade de avaliar os últimos 11, 12, 13 anos do Internacional. Nós temos que avaliar o momento que o clube vive e o conjunto da obra. E isso é fundamental, e isso vai ser importante. A vitória, claro que vai, porque isso nos dá mais consistência, segurança numa questão que é importante e que talvez seja mais importante, que são os resultados de campos. Então, vamos trabalhar para passar pelo River, né? Depois temos jogos importantes na continuidade do Campeonato Brasileiro, quem sabe umas quartas de final da Libertadores também disputada, e trabalhar como a gente falava aqui, né? Com a fé, com o sonho e com a confiança. Eu acho que são questões importantes que a gente precisa ter e fomentar no torcedor antes de um jogo como esse. Acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para o nosso torcedor, para o nosso atleta, para a nossa comissão técnica. É isso que importa agora, é estarmos todos com vibração positiva, sem essa de ficar pensando em eleição, em coisa negativa e não sei o quê, não vai dar para ganhar, o River é o favorito. Nós temos que estar muito mais forte entre nós, e isso é necessário nesse momento. Então fica também esse apelo ao torcedor. Eu sei que as coisas não estão dando certo como nós gostaríamos, nós e os torcedores, mas é o momento de estarmos fortes agora, de enfrentar o River de igual para igual, de buscar a vitória, e eu tenho certeza que isso se transforma rapidamente numa página virada em algo muito positivo. Presidente, o senhor falou em fé, sonho e confiança. Foi isso que o Cudê trouxe nesses 10 dias? O que ele pôde agregar? Falei em fé porque teu colega comentou, né? E sonho porque o torcedor sonha com esse título. Mas o que o Cudê trouxe foi confiança, né? Confiança e trabalho, muito trabalho para essa equipe, muita dedicação, porque você precisa mudar o modelo sem ter tempo para treinar, e isso necessita uma atenção maior dos atletas, né? De todos, uma compreensão e uma didática também importante da comissão técnica em passar isso. E o que a gente tem, eu não estou aqui falando nenhum segredo, o Cudê falou isso na entrevista, né? A forma como os atletas absorveram essa forma de jogar diferente e como estão buscando se adaptar muito rapidamente a isso. Isso é positivo e a gente espera que já no jogo de amanhã isso possa ter um resultado, como eu disse, equilibrando, não só o desempenho, mas o que a gente precisa também é resultado amanhã. Presidente, a gente está vendo desde fevereiro alguns movimentos acontecendo, como por exemplo a sua ida para a Turquia para fechar com o Ener Valencia, que acabaram resultando em contratações ou reforços para o elenco agora. Com jogadores que estavam no departamento médico por muito tempo, como o Gabriel, por exemplo, desde outubro do ano passado, foi preparado para estar à disposição no mata-mata da Libertadores. E o mata-mata chegou, presidente. O planejamento aconteceu como o senhor queria? Teve alguma coisa no planejamento que o senhor entende que deu errado? Queria a sua análise sobre o planejamento do Inter para chegar como chegou no mata-mata da Libertadores. Não, são circunstâncias que às vezes fogem do nosso controle, né? Por exemplo, uma delas é a questão financeira, a dificuldade de você antecipar chegadas, ela tem a ver com a forma como a gente buscou as contratações, né? As principais contratações, se você olhar, foram contratações que estavam com a condição contratual em final de prazo e com isso uma condição de investimento diluída. Isto foi sensível. Se você olhar, praticamente os grandes nomes que a gente trouxe, ou quase todas as contratações foram assim. Pequenos investimentos, algumas apostas que a gente fez ao longo do caminho. O planejamento, por óbvio, ele só é correto quando a gente ganha, né? Quando a gente não ganha, o planejamento ele precisa ser retomado e ser reavaliado. Por isso a gente reavaliou, né? Nossa ideia era, por óbvio, terminamos o ano de 2022 em segundo lugar no Brasileiro, né? Vou repetir isso, porque isso faz parte de uma linha de raciocínio lógico, né? Você termina um ano em segundo lugar no Brasileiro, com a maior pontuação da história, com o time jogando com desempenho e resultado, né? O que você projeta? Uma continuidade. E essa continuidade, infelizmente, não aconteceu. E a gente foi avaliando esse processo para chegar nesse momento com uma comissão técnica nova, com um modelo de jogo diferente e com atletas que, alguns por lesões,
né, estão voltando, como o caso do Gabriel, o próprio Arangues, que mesmo com pré-contrato a gente conseguiu antecipar, mas voltando agora, e outros chegando nesse momento, que foi a condição que a gente conseguiu fazer. Então, isso faz com que a gente tenha uma exigência maior sobre nós mesmos para buscar esses resultados mais imediatos. Mas isso não significa que é impossível, pelo contrário, é possível, e sendo possível a gente dá um passo importante, né, numa formação de um elenco forte, repito isso, na minha opinião, forte, né, e com uma condição de entregar mais desempenho e mais resultado. Presidente, o senhor falou a respeito de alimentar o caixa e de suprir essas ausências financeiras, e uma dessas maneiras é participando de competições e avançando nelas, não foi o caso, por exemplo, na Copa do Brasil, e outra maneira é de vendas, né, com algumas vendas de jogadores. Dito isso, eu queria saber se o grupo atual será o que finalizará esse atual período de transferências. A gente sabe que houve sondagem pela Alan Patrick e outros. Esse grupo finalizará, terá alguma venda ainda, e a gestão, o grupo e a direção, a gestão, vendeu o quanto queria nesse atual período, ou era maior a intenção? Vou começar pelo final. Querer não significa poder. Nós não gostaríamos, talvez, de realizar nenhuma venda se não fosse necessidade do clube. E a necessidade do clube se dá lá no início do ano, ou na verdade no final do ano passado, quando a gente apresenta um orçamento para fazer frente às nossas despesas e você apresenta uma receita de venda de atletas de mais de 100 milhões. Nós não executamos isso. Portanto, ou a gente executa isso, ou a gente busca uma outra fonte de receita que supra isso, né? Enquanto a janela estiver aberta, nós, evidentemente, assim como nas chegadas estamos dizendo que estamos trabalhando, óbvio que estaremos aí receptivos a alguma proposta. Agora, significa que nós vamos aceitar? Não, já não aceitamos em outro momento. Poderíamos ter feito algo no início do ano e não fizemos, e isso não significa que iremos fazer a qualquer preço nesse momento. Mas estamos, né, atentos a isso e trabalhando, e a janela no exterior ela fecha mais adiante, né? Isso também é um problema nesse descompasso, porque você acaba, às vezes, sobrepondo plantel e não consegue vender e fica com 2, ou ao contrário, você não traz ninguém e acaba saindo. Então esse é um problema do futebol brasileiro que a gente precisa tratar melhor, né? Porque isso atrapalha porque e já aconteceu conosco. Nós tivemos um acréscimo significativo, se não me engano, no ano passado, quando fizemos uma janela no início do ano, ali em abril, onde trouxemos jogadores e não saiu ninguém, sobrepomos salários, né? E isto, bom, é da dinâmica do mercado, não depende só do Inter. Então a gente precisa estar atento a isso para poder fazer algumas mudanças, mas não fechamos as portas para alguma saída que possa acontecer. Wagner. Presidente, o senhor é muito cobrado, o Mano foi muito cobrado, o Kudê recém chegou, é cobrado, seja pela escalação, pelas trocas que ele fez. E o grupo de jogadores que o senhor fez referência do ano passado, que rendeu ano passado, teve boa campanha no Campeonato Brasileiro, ele é praticamente o mesmo e não deu a resposta. Eliminação no Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, enfim, uma campanha que não é boa no Campeonato Brasileiro. O senhor não acha que esse é o momento de dar uma sacudida nos jogadores, de dar uma chegada, ninguém mais chuta a porta de vestiário, isso não acontece mais, mas de dar uma chacoalhada no grupo e dizer o seguinte: rapaziada, agora é com vocês. E quem é que tem que fazer isso? Vaguinha, o Internacional é um clube que vive pressão 24 horas, não tem essa de agora nós vamos fazer isso, coisas que a gente já não tenha feito, né? Ou de uma medida ou de outra, ou por determinadas pessoas, ou por outras. Mas eu acredito muito que quando a gente prega profissionalismo no futebol, isso não é nenhuma vergonha ou mudança de paradigma ou coisa nova. Isso já existe há muito tempo, mas com a profissionalização isso aumentou. Você é obrigado a cobrar daqueles que são profissionais, porque é assim que a vida profissional funciona em todas as carreiras. Então a gente faz isso internamente, né? Mas não é só isso. Eu acho que existe todo um contexto, né, da forma de jogar, vamos dizer assim, do momento em que os atletas estão passando, estou dizendo individualmente, né? Alguns chegam no Internacional com uma característica e acabam assumindo outra, outros acabam vindo como coadjuvantes e são forçados a serem protagonistas, né? Então tem diferenças aí
que precisam ser tratadas por aqueles que fazem a gestão do grupo e principalmente pelos seus treinadores. E isso tem sido feito, o Mano fez e fez muito bem. E nós chegamos aonde chegamos e tivemos um bom desempenho ano passado, né? Mas isso também às vezes se perde no meio do caminho e você precisa retomar, e de um jeito ou de outro, chegaram jogadores novos. Então eu acho que tudo isso faz parte de um contexto de cobrança interna e muito forte, né? Mas a necessidade de entregar, nós temos que falar um pouco menos para fora e trabalhar mais para dentro e entregar mais. Esse é sempre a nossa tônica, tem sido assim, né? E a gente, ninguém mais do que os próprios jogadores se cobram, e se cobram muito, né? A gente sabe, vive o vestiário, vê isso. Isso é um fato positivo, né? Na minha opinião, porque mostra que é um grupo que quer vencer, é um grupo que quer ganhar, e é um grupo que, principalmente, tem confiança no seu potencial. E acho que isso é uma coisa que, para vocês que cobrem futebol, mas que talvez não vivam um vestiário como a gente vive, a confiança do cara confiar que ele pode, que a equipe é boa e vai, isso é fundamental. E isso tem que estar presente sempre. E nessas decisões agora mais ainda, né? É assim que se forjam grandes equipes. E foi assim que o Internacional ganhou os seus maiores títulos, com confiança. E quando teve os melhores desempenhos foi com confiança. E a gente enxerga essa confiança no grupo hoje. Então eu acho que isso é importante, porque isso traz, né, volto a dizer, a gente sabe que é um curto espaço agora de retomada, de mudança de filosofia, mas a gente enxerga também, enxergava lá com o Mano, enxerga agora um grupo com confiança e com vontade de buscar esse desempenho, né? Não só o resultado, mas também o desempenho na medida em que você enxerga, tanto nos treinamentos quanto nos jogos, uma doação importante.